Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol mal havia despontado sobre Los Angeles, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O trânsito matinal começava a aumentar na Sunset Boulevard, os carros buzinavam suavemente e pedestres apressados cruzavam as calçadas em busca de café ou trabalho. Nessa agitação diária, poucas pessoas prestavam atenção aos detalhes, às pequenas histórias humanas que se desenrolavam silenciosamente. Em meio à agitação, Sarah Thompson caminhava lentamente em direção a um posto de gasolina. Sua barriga arredondada denunciava seus 8 meses de gravidez, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. O calor da manhã começava a pesar sobre ela, e sentia suas forças se esvaindo. Sua bolsa escorregava do ombro a cada movimento, e suas mãos tremiam levemente enquanto tentava manter o equilíbrio. A poucos metros de distância, um Tesla preto parou com um zumbido elétrico suave. O motorista, imediatamente reconhecível por sua silhueta e presença marcante, saiu do carro. Ele estava vestido de forma simples, uma camiseta cinza, jeans escuros e tênis limpos, com os óculos de sol na ponta do nariz. Elon Musk, o bilionário visionário conhecido por suas inovações e projetos futuristas, estava ali, naquele lugar comum onde ninguém esperaria encontrar uma celebridade. O que ninguém sabia ainda era que aquele encontro aparentemente insignificante marcaria o dia para todas as testemunhas presentes. Sarah, exausta e um pouco tonta, receberia ajuda inesperada. E aquele gesto simples mudaria rapidamente a percepção dos transeuntes sobre o que realmente era a humanidade, uma mistura de compaixão, receptividade e simplicidade, muito mais poderosa do que qualquer fortuna ou fama. Quando Sarah estava prestes a abastecer o carro, sentiu uma fraqueza repentina. Suas pernas fraquejaram e um arrepio percorreu seu corpo. Os clientes ao redor, absortos em seus celulares ou apressados em suas rotinas, não reagiram imediatamente. Mas Elon, percebendo o desconforto da futura mãe de imediato, aproximou-se dela com calma e atenção concentrada. Foi o início de um evento que ninguém esqueceria. Sarah Thompson sentiu as pernas fraquejarem enquanto se ajoelhava quase ao lado da bomba de gasolina. Sua respiração estava curta e ofegante, e uma dor surda percorreu sua lombar. Ela colocou a mão na barriga, como se quisesse acalmar o bebê que se mexia inquieto lá dentro. Ao seu redor, os clientes seguiam com suas vidas. Alguns tiravam selfies, outros passavam de carro sem parar. De repente, Sarah se sentiu invisível, como se seu sofrimento não importasse para ninguém. O medo a dominou, e se ninguém interviesse a tempo? Foi nesse momento que Elon Musk se aproximou. Seus passos eram calmos, porém rápidos, e ele colocou levemente a mão no braço de Sarah para apoiá-la. "Você está bem?", perguntou ele suavemente, seus olhos percorrendo o rosto dela para avaliar a gravidade da situação. Sarah piscou, surpresa ao ver um estranho tão preocupado com ela. Eu acho que vou cair." Ela gaguejou. "Não se preocupe, você não vai cair. Venha, sente-se no meu carro", respondeu ele com confiança. Surpresa, mas sem forças para protestar, Sarah deixou-se guiar. Cada passo era um esforço, mas Elon permaneceu ao seu lado, apoiando-a pacientemente. Os transeuntes finalmente pararam, reconhecendo o homem que a estava ajudando. Murmúrios percorreram o posto de gasolina. É Elon Musk. Assim que se acomodou no banco do passageiro do Tesla, Sarah sentiu um leve alívio. Elon abriu o porta-malas e tirou uma garrafinha de água e um pacote de salgadinhos. "Beba um pouco de água, respire fundo. Você vai se sentir melhor", disse ele, entregando a garrafa. Sarah pegou a garrafa com hesitação e bebeu devagar. "Obrigada. Muito obrigada", murmurou, comovida com aquele gesto inesperado. Elon então pegou o telefone e discou 911. "Olá, estou presenciando uma emergência médica", começou ele calmamente, fornecendo todas as informações necessárias. Ele permaneceu ao lado dela, segurando sua mão e falando suavemente para tranquilizá-la. Em poucos minutos, sirenes de ambulância soaram ao longe. Elon saiu do carro para guiar os socorristas até Sarah. Espectadores impressionados filmaram a cena. A combinação de humanidade e celebridade criou um momento quase surreal. Sarah, ainda tremendo, olhou para Elon e disse sinceramente: "Não sei como te agradecer. Você é incrível." Elon simplesmente sorriu para ele. "Não precisa me agradecer. O importante é que você e o bebê estejam bem." Naquele exato momento, todos os transeuntes presentes compreenderam que um gesto simples, estender a mão a alguém necessitado, poderia transcender status, dinheiro e fama. Em poucos minutos, o som estridente da sirene se aproximou.
A ambulância parou bem em frente ao posto de gasolina e 2 paramédicos saíram correndo, equipados com seus kits médicos. Elon conduziu Sarah calmamente em direção a eles, explicando-lhe a situação. Ela está grávida de 8 meses e de repente começou a se sentir mal. Está um pouco tonta, mas consciente. Os socorristas avaliaram rapidamente a situação. Um deles colocou a mão no ombro de Sarah para tranquilizá-la. Não se preocupe, nós cuidaremos de você. Respire fundo. Sarah, embora aliviada, sentiu uma onda de nervosismo a invadir, mas Elon permaneceu ao seu lado, ainda segurando sua mão, falando com calma e gentileza. Você está em boas mãos, tudo ficará bem, disse ele a ela. Ao redor do local, as testemunhas estavam atônitas. Murmúrios de excitação percorriam o posto de gasolina. Foi Elon Musk quem a ajudou. Viu? Até bilionários podem ser humanos. Alguns pegaram seus celulares para filmar a cena, outros permaneceram sem palavras, incapazes de desviar o olhar. Um jovem visivelmente emocionado aproximou-se timidamente e perguntou: há algo que possamos fazer para ajudar? Elon balançou a cabeça com um sorriso. Você já fez algo importante. Mantenha calma e dê passagem aos serviços de emergência. Enquanto Sarah era colocada na maca, Elon acompanhou a ambulância até a entrada do hospital, certificando-se de que ela recebesse os cuidados adequados. Os paramédicos, impressionados com sua presença atenciosa, agradeceram-lhe educadamente antes de seguirem seu caminho. Entretanto, vídeos de testemunhas já começavam a aparecer nas redes sociais. Hashtags como #ElonMuskHumanity e #GenuineKidney se espalhavam rapidamente. O posto de gasolina, que minutos antes era um lugar comum, agora era o centro das atenções de toda a cidade. Em meio a essa turbulência surgiu uma lição simples porém poderosa, independentemente da fama, riqueza ou status social. O verdadeiro valor de uma pessoa é medido por sua capacidade de agir com compaixão e estender a mão quando alguém mais precisa. E para Sarah, aquele dia ficaria para sempre gravado em sua memória, não pela fama do homem que a ajudou, mas pelo calor humano que sentiu no momento mais vulnerável de sua vida. Poucas horas após o incidente, vídeos gravados por testemunhas já circulavam em todas as plataformas de mídia social. No Instagram, Twitter e TikTok, centenas de pessoas compartilharam a cena, cativadas pela simplicidade e humanidade do gesto. A hashtag #ElonAidunimeri, Elon ajuda uma mãe, tornou-se um dos assuntos mais comentados em todo o país. As reações foram imediatas. Alguns comentaristas elogiaram Elon por seu altruísmo. É isso que define um verdadeiro modelo a seguir. Não apenas um bilionário, mas um homem com coração. Outros ficaram surpresos, quase incrédulos. Jamais imaginei que um homem tão famoso pudesse ser tão humilde. A grande mídia rapidamente seguiu o exemplo. Emissoras de televisão locais repercutiram a história e repórteres foram ao posto de gasolina para coletar depoimentos. Um deles, falando ao vivo, comentou: esta manhã, um simples posto de gasolina tornou-se palco de um ato inesperado de bondade. Elon Musk, conhecido mundialmente por suas empresas espaciais e automotivas, mostrou que além da riqueza e da fama, a humanidade continua sendo a qualidade mais preciosa. Entretanto, na comunidade local, a história causou grande comoção. Os vizinhos de Sarah e transeuntes que presenciaram a cena contaram a seus amigos e familiares como um ato tão simples havia gerado um impacto tão poderoso. Alguns decidiram seguir o exemplo dela e ajudar pessoas necessitadas. Nas redes sociais, as mensagens proliferaram. Ilustrações, memes e até vídeos que narravam a história com narrações dramáticas inundaram os feeds de notícias. A combinação de uma celebridade global com um gesto profundamente humano cativou a atenção de milhões de pessoas em todo o país. Sarah assistiu a esses vídeos com uma mistura de admiração e humildade. Ela não conseguiu conter o sorriso, tocada pelo efeito que aquele ato teve sobre os outros. Nunca imaginei que algo tão simples pudesse inspirar tantas pessoas, disse ela à irmã por telefone. Enquanto isso, em seu escritório, Elon monitorava discretamente as reações nas redes sociais. Ele não buscava fama ou reconhecimento. Para ele, tratava-se simplesmente de fazer a coisa certa, ajudar alguém necessitado quando a vida lhe apresenta-se essa oportunidade. Mas a natureza viral do evento o impulsionaria para além de tudo o que ele havia imaginado, transformando um simples ato de compaixão em uma história contada e celebrada em todo o país. A ambulância chegou rapidamente ao hospital. Após uma breve avaliação, os paramédicos transferiram Sarah para uma maca e a levaram para a sala de emergência dedicada a gestantes.
Os corredores do hospital fervilhavam com o som de maçãs e enfermeiras se apressando, mas Sarah sentia-se estranhamente protegida, como se o mundo exterior tivesse desaparecido. Elon caminhava ao lado dela, sempre segurando sua mão quando ela precisava. Os médicos a receberam imediatamente e começaram os exames. Senhora Thompson, vamos verificar sua pressão arterial e monitorar o bebê, explicou uma enfermeira. Vai ficar tudo bem, sussurrou Elon para Sarah. Estou aqui com você. Sarah, comovida por sua presença constante, sentiu um profundo alívio. Não era apenas o fato de um homem famoso estar ali, era a maneira como ele se certificava de que cada pequeno detalhe importasse, a água que ele havia trazido. Suas palavras reconfortantes, sua calma contagiante. Os médicos a levaram para uma sala de exames mais reservada. Mediram sua pressão arterial, verificaram os batimentos cardíacos do bebê e avaliaram seu estado geral. Após alguns minutos, um dos médicos saiu para conversar com Elon. Sua reação foi exemplar. Você ajudou a estabilizar a paciente antes da nossa chegada. Ela está bem, assim como o bebê. Elon assentiu com a cabeça, visivelmente aliviado, mas ainda discreto. Obrigada. O importante é que ela e o bebê estejam seguros. Entretanto, as redes sociais explodiram com mensagens de apoio e admiração. Centenas de milhares de pessoas comentaram a história, elogiando não apenas o gesto de Elon, mas também a resiliência e a coragem de Sarah. Veículos de comunicação nacionais e internacionais repercutiram os vídeos, amplificando o impacto desse ato simples, porém poderoso. Sarah, deitada na cama, olhou para Elon e sussurrou. Eu jamais esquecerei o que você fez por mim. Elon simplesmente sorriu para ele. Foi apenas um pequeno gesto. Mas às vezes, são os pequenos gestos que fazem a maior diferença. Ao longo do dia, Sarah sentiu-se envolvida por uma profunda gratidão, não apenas por Elon, mas por todos que demonstraram preocupação com sua segurança e bem-estar. Naquele dia, um simples incidente no posto de gasolina transformou-se em uma lição de humanidade e compaixão compartilhada em todo o mundo. Assim que Sarah se acomodou confortavelmente no hospital, jornalistas começaram a invadir o local. Câmeras, microfones e smartphones inundaram os corredores. Redes nacionais repercutiram a história, enquanto emissoras locais detalharam cada momento. O posto de gasolina, o colapso de Sarah, a intervenção rápida e compassiva de Elon Musk. As manchetes foram unânimes. Elon Musk, um bilionário com um grande coração. Quando a humanidade transcende a fama. Um simples posto de gasolina, um ato de compaixão que inspira o mundo. Nas redes sociais, o vídeo de Sarah e Elon se espalhou como fogo em palha seca. Milhões de visualizações, milhares de comentários e compartilhamentos. As pessoas se comoveram com o contraste entre a celebridade e a simplicidade do gesto. Um bilionário disposto a deixar sua fama de lado para ajudar uma futura mãe em apuros. Na vizinhança de Sarah, vizinhos e amigos expressaram seu espanto e orgulho. É incrível, parece cena de filme. Nunca vi alguém tão humano apesar de toda a sua fama. Até mesmo os clientes do posto de gasolina naquela manhã contavam a história para quem quisesse ouvir, cada um acrescentando sua própria perspectiva e emoções. Crianças na escola relataram como viram um astronauta ajudar uma mulher grávida, e adultos compartilharam suas impressões nas redes sociais. Sarah, sentada em seu quarto de hospital, viu sua história viralizar. Ela ficou comovida, mas também um pouco sobrecarregada. Não esperava que algo tão simples se tornasse um evento tão grande, disse ela à irmã por telefone. Para Elon, a situação era diferente. Ele acompanhava as publicações não em busca de fama ou atenção, mas para testemunhar o impacto positivo de um ato de compaixão. Cada mensagem de apoio, cada comentário sobre bondade e humanidade o comovia profundamente. Ele entendia que o que mais importava não era o lucro ou a inovação, mas a capacidade de um ser humano ajudar outro em um momento de necessidade. Enquanto o sol começava a se pôr em Los Angeles, a história de Sarah e Elon Musk havia cruzado fronteiras, inspirado milhares de pessoas e lembrado ao mundo que a verdadeira grandeza não reside na riqueza, mas na capacidade de demonstrar bondade e presença para com os outros. Na manhã seguinte, Sarah Thompson recebeu alta dos médicos e pôde deixar o hospital. Ela ainda se sentia fraca, mas o alívio de voltar para casa e para um ambiente familiar lhe deu energia renovada. Antes de ir embora, ela agradeceu à equipe de saúde. Elon Musk o acompanhou até a saída, calmo e atencioso, como havia sido desde o início. Ele havia se preocupado em preparar um pequeno kit com água, lanches e algumas almofadas para tornar a viagem mais confortável. Você não precisa se preocupar com a viagem, disse ele. Ficarei com você até que esteja instalada em casa.
Sara, comovida, sorriu timidamente. Você está fazendo mais do que o necessário. Muito obrigada. Na vizinhança, os moradores já tinham ouvido a história e se reuniam discretamente curiosos e admirados. Alguns trouxeram flores, outros pequenos presentes para o bebê que ainda ia nascer. O gesto compassivo de Elon havia despertado uma onda de solidariedade na comunidade. Durante o trajeto, Sara percebeu que os transeuntes a cumprimentavam com um sorriso ou um pequeno aceno. Os carros diminuíam a velocidade para olhar para o Tesla preto em que ela estava, reconhecendo Elon Musk. Mas para Sara, não era a fama dele que importava, era a constância, a paciência e a gentileza do homem que a ajudou a superar um dos momentos mais vulneráveis de sua vida. Ao chegar em seu apartamento, ela finalmente se sentiu segura. Elon a ajudou a se acomodar confortavelmente, certificando-se de que ela tivesse tudo o que precisava ao alcance das mãos. Ele dedicou alguns minutos para verificar se ela tinha acesso a números de emergência e contatos médicos caso necessário. Antes de partir, ele olhou para ela e disse simplesmente: "Você é forte, Sara. Mas não se esqueça, aceitar ajuda quando você precisa também é um sinal de força." Sara foi inundada por uma profunda emoção. Não se tratava de um gesto isolado, mas de um ato de apoio sincero e atencioso. Ela sabia que jamais esqueceria aquele dia e que a lembrança permaneceria gravada em seu coração para sempre. Enquanto Elon se afastava em seu Tesla, Sara olhou pela janela e pensou: a bondade às vezes tem a face mais inesperada, mas deixa uma impressão duradoura. Assim que Sara voltou para casa, a história começou a se espalhar rapidamente pela mídia e pelas redes sociais. Vídeos e fotos de testemunhas no posto de gasolina, onde Elon Musk estava ajudando uma mulher grávida, foram compartilhados milhões de vezes. As hashtags #ElonHelpSara e #GenuineKindness estavam entre os assuntos mais comentados no mundo todo. Nos canais de televisão, os jornalistas repetiram as imagens em loop. Alguns convidaram psicólogos e sociólogos para comentar o impacto de um gesto simples na opinião pública. O que é fascinante, explicou um deles, é que esse gesto tocou milhares de pessoas e nos lembra que a compaixão continua sendo uma linguagem universal. Em casa, as reações foram comoventes. Internautas compartilharam como o vídeo os inspirou a ajudar vizinhos ou desconhecidos necessitados. Gestantes, estudantes e até idosos expressaram sua admiração pelo ato de humanidade de Elon Musk. Na comunidade local, a transformação foi palpável. Os vizinhos de Sara, impressionados com a cobertura da mídia, reuniram-se para visitá-la com pequenos presentes, mensagens de apoio e palavras de encorajamento para o bebê que estava por vir. A história havia criado uma onda genuína de solidariedade e empatia. Sara, ainda abalada com tudo o que estava acontecendo, olhou as mensagens em seu celular. Algumas eram de pessoas do mundo todo. Obrigada por compartilhar sua história. Ela me lembra que a bondade ainda existe. Este vídeo me fez chorar. Um gesto simples, mas tão poderoso. Elon, por sua vez, acompanhava discretamente a repercussão viral da história. Ele não buscava fama ou publicidade, mas não pôde deixar de sentir uma satisfação interior. Seu gesto havia lembrado ao mundo que celebridades ou riqueza não eram barreiras para a humanidade. Naquele dia, a história de Sara e Elon Musk deixou de ser apenas sobre um posto de gasolina ou um simples ato de bondade. Tornou-se um símbolo, um lembrete de que mesmo em um mundo acelerado e materialista, um gesto de compaixão sincera pode gerar um impacto profundo, inspirar a comunidade e tocar milhares de vidas. Poucos dias após o incidente, a história de Sara e Elon Musk ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos. A mídia internacional repercutiu os vídeos e artigos, elogiando não apenas a fama do homem, mas sobretudo sua humanidade e sua preocupação com uma gestante em situação de vulnerabilidade. As redes sociais foram inundadas com depoimentos e mensagens inspiradas por essa história. Internautas do mundo todo compartilharam relatos de seus próprios atos de bondade, incentivando outros a fazerem o mesmo. A hashtag #ContagiousKindness viralizou. Na comunidade de Los Angeles, iniciativas locais começaram a surgir. Moradores organizaram arrecadações para gestantes em situação de vulnerabilidade, grupos de voluntários ajudaram idosos e pessoas isoladas, e alguns transeuntes começaram a oferecer ajuda espontaneamente a quem precisava. Sara, ainda abalada com o rumo dos acontecimentos, foi convidada a participar de entrevistas. Ela explicou: não se trata apenas de Elon, mas da ideia de que cada pessoa pode ajudar. Um pequeno gesto pode ter um grande impacto. Até mesmo Elon, geralmente discreto, reservou um tempo para publicar uma mensagem em suas redes sociais. Ajudar alguém não exige uma câmera nem reconhecimento.
Mas ver como um pequeno gesto pode inspirar tantas pessoas é profundamente gratificante. A história também inspirou celebridades e figuras públicas a se envolverem mais em atos de solidariedade. Surgiram iniciativas de mentoria, apoio a gestantes e atividades beneficentes, todas diretamente influenciadas pelo gesto simples, porém impactante, observado no posto de gasolina. Para Sarah, a sensação era estranha. O que havia começado como um incidente isolado transformou-se em um símbolo global de humanidade e compaixão. Ela percebeu que às vezes um simples ato de bondade podia desencadear uma reação em cadeia capaz de mudar a visão de mundo das pessoas. Este capítulo de sua vida, concebido como um momento de vulnerabilidade, tornou-se um exemplo vivo. A verdadeira grandeza não se mede pela riqueza, mas pela capacidade de estender a mão aos necessitados, mesmo nas situações mais banais. Algumas semanas após o incidente, o frenesi da mídia havia diminuído, mas os efeitos de seu ato continuaram a ser sentidos na vida de Sarah e em sua comunidade. Inspirados por sua história, seus vizinhos criaram uma pequena rede de apoio para gestantes e famílias necessitadas. Reuniões semanais foram organizadas para compartilhar conselhos, alimentos e apoio emocional. Sarah, grávida e grata, dedicou seu tempo a participar ativamente dessas iniciativas. Ela entrou em contato com outras mulheres que estavam passando por situações semelhantes e compartilhou sua experiência, relatando como uma mão amiga pode mudar tudo. Certa noite, sentada na varanda com a irmã, ela observava a cidade cintilar ao longe. Lembrou-se daquela manhã, do posto de gasolina, do medo e do alívio, e acima de tudo, da inesperada gentileza de Elon Musk. Ela murmurou: "Não foi apenas um bilionário que me ajudou, foi alguém que lembrou a todos que a compaixão ainda existe." Enquanto isso, Elon acompanhava discretamente o desenrolar dos acontecimentos. Recebeu algumas mensagens de Sarah, atualizações sobre a saúde dela e do bebê, e fotos da pequena comunidade que ela ajudara a criar. Embora não tivesse buscado reconhecimento, ele sentia que suas ações realmente haviam feito a diferença. A mídia local publicou algumas matérias de acompanhamento, mostrando que esse simples ato teve repercussões concretas e duradouras, vidas melhoradas, laços fortalecidos na comunidade e um foco renovado na ajuda mútua e na solidariedade. Para Sarah, cada sorriso de um vizinho, cada mensagem de gratidão, cada pequeno gesto de apoio ao seu redor a lembrava de que a bondade tinha um efeito duradouro, muito além do momento em que ela era resgatada. Ela então compreendeu que o verdadeiro valor de uma ação não é medido apenas pelo momento em que ocorre, mas pelo seu impacto a longo prazo. E enquanto se preparava para receber seu bebê neste mundo, Sarah se sentia pronta. Cercada por uma comunidade que a apoiava e profundamente consciente do poder de um ato simples e sincero. Algumas semanas depois, Sarah Thompson deu à luz um bebê perfeitamente saudável. Cercada por sua família e vizinhos que se tornaram verdadeiros amigos, ela sentiu uma intensa mistura de alegria, gratidão e paz. O nascimento não foi apenas um evento familiar. Também simbolizou a continuidade da bondade e da humanidade que haviam marcado sua vida algumas semanas antes. Sarah escolheu dar ao bebê o nome de Ethan, em homenagem à força e à coragem que sentiu ao passar por essa experiência. Cada sorriso do filho parecia lembrá-la de que a vida, apesar das dificuldades, podia ser repleta de bondade e esperança. Ao saber do nascimento, Elon Musk enviou uma mensagem discreta para Sarah para parabenizá-la. Ele não buscava reconhecimento, mas simplesmente queria compartilhar sua alegria pela nova vida. Dentro da comunidade, a história continuou a inspirar. A rede de apoio criada para gestantes e famílias necessitadas expandiu-se para outros bairros, e diversas iniciativas semelhantes surgiram por toda a cidade. Algumas semanas depois, a mídia noticiou como um simples ato de compaixão em um posto de gasolina havia desencadeado uma onda de solidariedade e bondade por toda Los Angeles. Sarah observava seu bebê dormir, cercado de amor e apoio. Ela sabia que o que havia vivenciado ficaria para sempre gravado em sua memória e na memória de todos que testemunharam essa história. O medo e a vulnerabilidade do início se transformaram em força, inspiração e um legado. Assim, um gesto simples, estender a mão a uma mulher grávida em sofrimento, teve um impacto duradouro na vida de uma família, de uma comunidade e até mesmo de uma audiência global. Prova de que a verdadeira grandeza não reside na riqueza, na fama ou no poder, mas na capacidade dos seres humanos de demonstrar compaixão e inspirar outros por meio de ações sinceras e altruístas. O posto de gasolina onde tudo começou tornou-se, para alguns, um símbolo silencioso de humanidade e esperança. E nos corações de Sarah, Elon e todos aqueles tocados por esta história,
uma certeza se consolidou. Um ato de bondade, por menor que seja, pode transformar vidas e criar um legado inimaginável.